Boa noite a todos, invocando a proteção de Deus, o auxílio de Jesus, a colaboração dos espíritos amigos que se apresentam nesta noite, aos dirigentes desta casa, agradecendo a presença de todos que aqui comparecem. Nós damos por aberto os trabalhos da noite desta segunda-feira, pedindo a todos os presentes que se envolvam no ambiente, que auxiliem o ambiente, que auxiliem no entendimento da noite de hoje, para que possamos sair daqui melhores do que aqui chegamos, para que o amanhã seja fruto do aprendizado do nosso melhoramento de hoje. Convidando a todos para seguirmos em pensamento o Pai Nosso, a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais em toda parte, santificado seja o vosso nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o vosso reino de amor e sabedoria. Seja feita, Pai, a vossa vontade aqui na terra, como ela já é feita nos mundos superiores. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoarmos aqueles que nos ofenderam. Não nos deixe cair em tentações. Livra-nos, Senhor, de todos os males, pois teu é o reino, é o poder e a glória hoje e sempre. Nesta noite, nós temos a grata satisfação de receber aqui o Jones Elias, que veio da cidade de Tubarão para nos oferecer a sua palavra, o seu conhecimento, a sua participação. Nós convidamos a todos para vibrarmos com intensidade, para que o Jones consiga, com facilidade, expor o assunto da noite de hoje. Tem a palavra, Jones. Uma boa noite a todos. Pronto? Pegou. Agora sim. Obrigado. Uma boa noite a todos. E que o Mestre amado Jesus possa se fazer presente em nossos corações. Inicialmente gostaríamos de agradecer sempre a recepção amiga dos companheiros desta casa, deste círculo de luz, deste ambiente de paz. As palavras de carinho do nosso irmão, a solicitação à espiritualidade para que conosco estejam esta noite, facilitando de fato a apresentação do tema tão importante, principalmente no mundo em que vivemos na atualidade. A nossa proposta é uma proposta desafiadora. A nossa proposta é apresentarmos o Espiritismo e seus fundamentos como alternativa à humanidade nesses momentos de angústia que tem caracterizado a nossa existência física. E, portanto, na posse desses fundamentos, refletirmos acerca da vida humana, valorizando a nossa existência, não porque existam campanhas a respeito disto, mas principalmente porque somos conscientes da nossa própria existência, da solicitude divina. A pergunta que gostaríamos de começar, deixando no ar para todos nós, é uma pergunta retórica, obviamente, não é para que respondamos neste momento, é que tipo de vida valorizamos? No mês de setembro, a campanha é de valorização da vida.
os órgãos do governo, ONGs, buscam juntos trabalhar a ideia de valorização da vida, ao mesmo tempo que campanhas também vêm no sentido de apresentar à humanidade o problema do suicídio, que tem trazido tantas dores a nós, seres humanos. Mas a pergunta que eu gostaria de deixar no ar é justamente esta: que tipo de vida nós estamos elegendo para nós? O que valorizamos? A pergunta é maior do que a campanha em si. Por quê? À luz do pensamento espírita, perceberemos que Allan Kardec, desde o primeiro momento, publicando o Livro dos Espíritos, e posteriormente todas as outras obras da codificação, tinha em mente um objetivo. Claro, a transformação do homem no sentido moral, mas também demonstrar a ausência de substância, de fundamento das ideias materialistas. Demonstrando materialmente a existência do mundo espiritual e, por corolário, a própria existência da alma, a sobrevivência da alma após a morte do corpo físico, fazia com que o ser humano tivesse nova perspectiva diante das agruras, vicissitudes, desafios comuns que alcançam todos nós, seres encarnados no mundo. Na medida em que vamos construindo a nossa convicção acerca da imortalidade da alma, passamos a enxergar o mundo de maneira diferente. Este é um objetivo essencial do Espiritismo. A simples dúvida, dirá o codificador da nossa doutrina, leva um indivíduo em muitas circunstâncias a colocar como objetivo as sensações materiais. Não tendo certeza de algo que a morte aparentemente destrói, uma promessa das religiões, não tendo certeza, ele foca naquilo que é mais imediato, naquilo que interessa os seus sentidos materiais. Allan Kardec apresenta uma metáfora muito interessante. Imaginemos um jovem de 20 anos. Vai ao médico e o prognóstico não é nada favorável. Não conseguirá viver além dos 25 anos de idade. A morte está próxima. Será que este jovem será previdente, pensará no futuro, na velhice? Não. Nada fará com que ele pense de outra forma a não ser satisfazer os seus interesses imediatos. Até porque a morte é muito próxima. Agora, se ele não tivesse essa certeza, se ao contrário, ele pudesse viver até os 80 anos, muito provavelmente ele pensaria no futuro, colocaria objetivos diferentes para a sua existência, elegeria valores, seria previdente, pensando na sua velhice. Mal comparando, nós estamos diante da proposta espírita. Quando temos a certeza da imortalidade da alma, nós colocamos objetivos que vão além dos interesses materiais, que não se restringem à existência física, porque pensamos na felicidade post-mortem. Todos nós desejamos a felicidade. Isto é um fato. Todos, indistintamente, desejamos a felicidade. Não é à toa que grandes pensadores da antiguidade, destacando-se Aristóteles no seu célebre livro Ética Nicomaqueia, ou Ética Nicômaco, ele diz que todas as ações humanas tendem a um objetivo, a um bem. E o summum bonum, o bem por excelência, é a felicidade. Vejamos que estamos vivendo um momento de angústia, um momento onde as pessoas vivem angustiadas. Mas a grande parte da angústia que tem feito o ser humano adoecer não estão ligadas às preocupações morais. Não estamos preocupados no nosso melhoramento moral, pelo menos não imediatamente ou em primeiro plano. Não é que sejamos de todo despreocupados, mas as preocupações que normalmente nos adoecem são preocupações ligadas à matéria. Poucos de nós acordamos pelas 3 da manhã e não conseguimos mais dormir
com a seguinte questão: eu sou muito egoísta. Eu não consigo dar conta disso. Eu tenho que me tornar uma pessoa mais altruísta. Não, normalmente não é isso que faz acordarmos no meio da noite e não voltarmos a dormir, mas sim as nossas contas a pagar, os bens que ainda não temos e gostaríamos de adquirir. São questões desse tipo que têm feito que a humanidade perca o sono, a saúde, a tranquilidade da alma. A chamada ataraxia que os gregos falavam, essa tranquilidade da alma que os espíritos mais evoluídos que nós conseguem. Porque, segundo os espíritos, a felicidade é possível na Terra, mesmo que relativamente, e para que isso aconteça, a posse do necessário já seria suficiente. O problema é que, nesse sentido material, a posse do necessário tem se mostrado para nós insuficiente, porque nós temos elegidos bens, valores, questões materiais, supérfluas, mas ao mesmo tempo que acabam se mostrando como necessárias a todos nós. A consciência tranquila e a fé no futuro, dizem os espíritos, seriam suficientes para que tivéssemos uma vida tranquila, uma vida com tranquilidade da nossa alma. Vivemos um momento peculiar, um gigantismo da técnica nas palavras de pensadores, de Martin Heidegger, por exemplo, um pensador alemão, talvez materialista, mas ele acertou neste ponto. Há uma certa preocupação com a tecnologia, e até uma preocupação legítima, é claro, porque a tecnologia tem trazido benefícios consideráveis à humanidade. Mas, por outro lado, nós criamos uma fantasia como se a tecnologia fosse resolver os nossos problemas num passe de mágica. Não somente os problemas materiais, mas inclusive problemas morais. Se estamos doentes, o medicamento resolverá o nosso problema. Se estamos tristes, o medicamento fará com que a nossa tristeza vá embora. Mas nós perdemos, na verdade, o foco. A felicidade mencionada, que é objeto das nossas preocupações, tem sido buscada em lugares onde não pode ser encontrada. Vejamos que boa parte da humanidade consegue ter aquilo que é, em tese, objeto das nossas buscas. A juventude, o dinheiro, a conta bancária recheada de dinheiro. E nem isso é suficiente para que não tenhamos problemas de depressão, de ansiedade. O Espiritismo, queridos amigos, ele vem fazer com que voltemos à proposta do Cristo e despertemos para a nossa condição espiritual. Eu volto, vez ou outra, a perguntar aos amigos um ponto, e eu gostaria que nós combinássemos a resposta, porque é gravado, que eu sei, e fica mais interessante para aqueles que ouvirem depois, como se nós estivéssemos muito bem afinados, né? É a seguinte, a pergunta é uma. Todos nós que aqui estamos hoje reunidos nessa pequena assembleia, temos certeza que temos um espírito. Alguém duvida deste ponto? Acredito que todos nós pensamos desta forma. E pensando desta forma, concluímos que não compreendemos muita coisa. Porque, na verdade, nós não temos espírito. Nós somos espíritos. Parece uma distinção sem muito sentido? Não, na verdade, é uma distinção muito importante. Porque se nós temos um espírito e temos um corpo, o que somos então? Agora, se temos a consciência da nossa natureza espiritual, as coisas mudam. Porque o nosso olhar do mundo agora é visto numa percepção espiritual. E certas dificuldades, problemas, dores, sofrimentos, que em geral tiram o nosso chão, nos atormentam e levam muitas vezes ao desespero, agora com essa percepção espiritual, nós enxergamos as causas, nós percebemos a bondade e a justiça divina e ainda compreendemos que toda essa conjuntura de dificuldades, problemas, desafios estão para o nosso crescimento. Mas só o olhar espiritual permite concluirmos desta forma. Porque o olhar humano, material, nos leva normalmente à tranquilidade, à busca pela tranquilidade, sombra e água fresca. Nós desejamos isso.
Nós gostaríamos de viver um eterno recreio como o aluno que vai à escola e deseja brincar de futebol, bem, com os amigos naqueles 15 minutos de recreio. Mas, na verdade, o objetivo de estarmos no mundo é muito maior que este. É muito maior. O conhecimento espírita, portanto, na medida em que demonstra empiricamente a realidade espiritual, ele faz com que a nossa forma de enxergar mude. Isso é importante, porque de posse dessa informação nova, cria-se no indivíduo um sentimento que nós chamaríamos de resignação ativa. Diante das agruras, das dificuldades, das vicissitudes, bem, nós podemos nos rebelar ou podemos compreender e nos resignarmos. Muitas pessoas têm a resignação como sinônimo de conformismo e se equivocam. Pelo menos à luz do Espiritismo, essas duas palavras, elas devem ser compreendidas de forma diferente. O conformismo normalmente nos leva à inação, à inércia. O indivíduo joga as cordas, o pano, a toalha. E, portanto, conformado, aceita passivamente as circunstâncias da vida, as dores, os problemas e, muitas vezes, permite-se a depressão. Porque não há nada mais o que fazer a não ser conformar-se com as circunstâncias. A proposta espírita é mais desafiadora, porque a resignação ativa, ela exige do indivíduo proatividade. Mas essa proatividade somente é possível pelo conhecimento adquirido. É por isso que o Espiritismo tem um caráter consolador. Ele não é consolador porque retire as nossas dores. Claro que em muitas circunstâncias somos beneficiados nesse sentido. É claro que à medida que chegamos à casa espírita, recorremos ao concurso do passe e tantas outras terapias que o Espiritismo oferece, nós podemos ser beneficiados sim. Mas não é este o objetivo primeiro do Espiritismo. O objetivo primeiro do Espiritismo é oferecer um ferramental para nós, como uma caixa de ferramentas, que se aplicada em nossa existência, nós poderemos nos transformar, tornando-nos criaturas melhores, dando passos significativos no nosso processo de evolução. Não é simplesmente retirar a cruz. E digo mais, se nós analisarmos a história da humanidade e aquele que é guia e modelo de todos nós, consoante a questão 625 do Livro dos Espíritos, Jesus, ele fez os chamados milagres. Ele curou pessoas à sua época, mas todos, eu vou dizer baixinho talvez, né, muitos de nós não escutaram a respeito disso, para que não nos ouçam lá fora, mas todos, sem exceção, todos que foram curados por Jesus, morreram. Desencarnaram. Todos, sem exceção, foram curados pelo Cristo, morreram. Ora, morreram porque é uma lei natural, mas isso significa mais. Morreram, e o mais importante era a mensagem que ele deixou. Não era a cura do corpo físico. Claro que enquanto encarnados no corpo, nós devemos cuidar desse instrumento divino que é outorgado por Deus a todos nós, que é uma concessão divina, mas não é o mais importante. O mais importante é o que estamos fazendo da nossa existência corporal, a ação, o nosso livre-arbítrio em favor do nosso semelhante. Isto é mais importante. A mensagem do Cristo, a sua regra áurea que ele deixou para todos nós. Fazermos ao outro o que gostaríamos que o outro fizesse a nós. Amarmos o outro como nós nos amamos. Foi a mensagem que o Cristo deixou. E deixou mais que isso, é verdade. Ele deixou, no primeiro momento, a medida do amor em nós mesmos. Mas depois, ele deixa um desafio. Ele oferece um desafio. Ele nos desafia. Porque na última ceia, na última reunião junto aos apóstolos, ele fala o seguinte: um último mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros, como eu, ele, obviamente, o Cristo, vos amei. Como Jesus nos amou. E o amor do Cristo era um amor muito mais sublime do que o amor que normalmente nós ainda temos neste planeta, que é um amor que exige contrapartida, é um amor que não é desinteressado. Eu amo, mas exijo que o outro me ame. Enquanto que o Cristo nos amou sem nenhum tipo de questão. Ele não exigiu absolutamente nada. Ele simplesmente nos amou.
A ausência do amor em nossos corações tem feito que, nas nossas relações cotidianas, o egoísmo tenha prevalecido, ou venha prevalecendo. O outro não é um ser, um irmão, um companheiro em processo de evolução, que deve ser considerado em si mesmo, como Immanuel Kant, um pensador da modernidade na Alemanha, já afirmava ao seu tempo. Nós temos o outro como um objeto que utilizamos para alcançar os nossos objetivos, os nossos prazeres, e que em dado momento, quando não nos servem mais, quando não são mais úteis aos nossos objetivos, nós descartamos e buscamos outros. Isto fere de morte valores presentes na mensagem de Jesus, que disse que os seus discípulos seriam conhecidos por muito se amarem. Por muito se amarem. Tudo isso, todo esse manancial, esse instrumental que o Espiritismo oferece, que o próprio Evangelho de Jesus nos oferece, só faz sentido ainda porque nós não amamos. Então nós precisamos de muitas informações para alcançarmos o amor. Porque o dia que nós chegarmos ao amor, tudo isso se mostrará completamente prescindível. Porque nós não teremos outra alternativa a não ser amar. Santo Agostinho, enquanto bispo de Hipona, pai da igreja, nos primórdios do cristianismo, ele disse que amemos. E amando nós podemos fazer o que nós desejarmos. Porque o nosso desejo será sempre um desejo de amor. Vejam que bonito. Dá para colocar até no Facebook. Mas é mais do que uma frase de efeito, é algo que, se aplicado em nossa existência, faz com que a humanidade melhore. Faz com que observemos a existência e aproveitemos ao máximo. E mesmo os momentos difíceis, de dor, de sofrimento, de angústia, o espírito aproveita. Porque sabe que aquele momento tem um processo pedagógico por trás. Porque Deus é amor. Deus é bondade. Deus é justiça. À luz do Espiritismo, nós nunca poderemos tratar de justiça separado de bondade. Elas vêm juntas. No atributo ou nos atributos da divindade, quando falamos da infinita bondade e justiça de Deus, elas sempre vêm conjugadas. Sempre. Até porque, segundo João Grilo, no Alto da Compadecida, se fôssemos julgados apenas pela justiça divina, todos nós estaríamos encrencados, lascados na expressão do personagem, porque sobre nós recairia um peso demasiado grande. Mas Deus nos ama e nos oferece sempre a oportunidade do recomeço. E por mais difícil que muitas vezes se mostre a nossa existência, mesmo diante de circunstâncias que aparentemente não têm solução, busquemos na prece o concurso dos amigos espirituais, porque se estamos na terra, é porque temos condições de suportar este momento. E é por isso que é importante, quando encontramos almas amigas que oferecem o braço, a mão, naquele momento de agonia e de sofrimento. Porque quando nós não temos informação em alguma, aquele momento é como se o chão se abrisse. Quando a mãe traz no colo um filho enfermo, ou acompanha o féretro de uma criança, a morte que arrebata, e nós não temos explicação para este momento. Quando uma enfermidade incurável do ponto de vista médico nos assola, e nós não temos perspectiva alguma de futuro material, é difícil, dói para todos nós, para todos, indistintamente. Mas o Espiritismo dá o seu papel, nos oferece o seu contributo como consolador, como afirmamos, porque nos esclarece, nos permite enxergar o mundo numa perspectiva nova, para aproveitarmos estes momentos. Não é à toa que Allan Kardec dirá que o Espiritismo bem compreendido, mas acima de tudo bem sentido, é um preservativo ao suicídio, à loucura. Porque o homem agora, diante deste conhecimento, encara tudo como uma oportunidade. É como um aluno que, preparando-se para uma prova, ele abre mão dos finais de semana, de sair com os amigos, se impõe dificuldades, mas ele sabe que tudo isso tem um projeto por detrás. Ele busca um objetivo maior. E assim é conosco.
Vejamos que, se nós estudarmos o Espiritismo com cuidado, nós perceberemos que, como toda ciência e filosofia, ele tem um escopo, um espaço, um campo de reflexão. O Espiritismo não trata de tudo. Até porque, se tratasse de tudo, ele seria muito grande para nós, para a nossa compreensão, para os nossos limites de entendimento. Nós, espíritas, é que temos, às vezes, o mau hábito de querer responder a tudo que nos perguntam, com o pequeno conhecimento que nós dispomos. Então, as pessoas perguntam alguma coisa, o orgulho que ainda nos caracteriza nos leva a querer responder tudo, como se o Espiritismo tivesse essa pretensão. Os espíritos superiores não fazem isso? Quantas questões levadas aos espíritos superiores por Allan Kardec não encontraram respostas? Porque eles não soubessem? Não sabiam. Mas nós não tínhamos condições de compreender. E tudo deve vir ao seu tempo, paulatinamente. É como se nós pegássemos os nossos filhos, crianças ainda, e quiséssemos que eles compreendessem de uma única vez todo o conteúdo do ensino superior. Mal comparando, nós estamos tratando aqui de conhecimento humano. E as crianças não conseguiriam ter acesso, alcance. O mesmo se dá conosco. Nós não temos condições de tudo saber. Mas, dentre os princípios do Espiritismo, os pilotis de sustentação, os alicerces, nós encontramos a existência de Deus e seus atributos. Vejamos que Deus não é objeto de estudo do Espiritismo. Ele é, sim, um ponto de sustentação. Por que não é um objeto de estudo? Porque nós não temos condições de compreender a natureza íntima do Criador. Nós temos um limite, realmente, para chegarmos ao Criador. Se é verdade que nós já compreendemos melhor do que em épocas transatas, nós ainda temos muito a trilhar para melhor compreender o nosso Criador. Isso é um fato. Espíritos puros veem a Deus e o compreendem. Nós apenas sentimos o Criador. E até queria combinar com os amigos aqui, quando todos nós alcançarmos a condição de espíritos puros, nós nos reunirmos novamente para discutirmos sobre Deus no sentido mais íntimo da divindade. Até lá, nós vamos tentando aí falar uma coisa ou outra, mas ainda muito distantes. Mas muito embora Deus não seja objeto de estudo do Espiritismo, ele é um princípio norteador. Como assim? Bem, se Deus é justiça e bondade, olhem só que interessante isso. E se nós tirarmos a justiça e a bondade dos atributos da divindade, ele deixa de ser Deus. Porque, por conceito, Deus, para ser Deus, ele tem que ser infinitamente justo e bom. Se ele não é justo e bom, ele não é Deus. Ele gera, inclusive, aqui uma dificuldade muito grande. É um problema que antigos já caíam sobre ele, debruçavam-se sobre ele, buscando uma explicação. Por exemplo, nós sofremos. Por que Deus permite o sofrimento na face da terra? Bem, ele não é bom? Bem, se ele é bom, por que ele não acaba com o sofrimento na face da terra? É porque ele não pode. Ah, mas se ele não pode, ele não é Deus, porque Deus é todo poderoso. Ah, não, mas ele pode. Então por que ele não faz? Ele não faz porque não quer. Se ele não quer, então ele não é bom. Olha só que problema. Se ele não é bom, ele não é Deus, porque Deus é infinitamente bom. Olha que problema danado criado para todos nós. As religiões, em muito tempo, não conseguiram dar respostas satisfatórias a esses pontos. Em geral, deveríamos simplesmente aceitar as circunstâncias da vida, a vontade de Deus. Isso é muito fácil de aceitar enquanto o problema não aflige nós individualmente. Enquanto que é o outro, aquele atingido pela dor, nós temos palavras desse tipo para ofertar. Meu irmão, tranquilize-se, é a vontade de Deus. Até o dia em que a dor bate na nossa casa. Aí nós nos perguntamos assim, mas por que comigo? Por que Deus está fazendo isso comigo? E aquele que chegasse e dissesse assim, meu irmão, aceite a vontade de Deus. Que vontade de Deus o quê? Como é que é isso? Eu me esforço por ser uma pessoa de bem, e aquele outro ali, que não tem compromisso algum com virtudes, com o próximo, parece que a vida tudo sorri. Saúde abundante, dinheiro no bolso, né? Como diz o cântico de final de ano, né? Saúde para dar e vender. E nós outros com dificuldades e problemas. Como explicar isto? Muitas pessoas, diante destes problemas, acabam não valorizando a existência e se permitem ao suicídio, por exemplo. Mas existem outras formas de não valorizarmos a existência. Esta é a proposta, na verdade, que gostaríamos de propor aos irmãos. Não apenas a prevenção ao suicídio, mas antes disso ainda,
valorizarmos a vida com um olhar espiritual, porque se nós alcançarmos este ponto, nem passará em nossa cabeça a possibilidade do suicídio. É claro que o Espiritismo, ele apresenta a realidade espiritual de maneira muito clara. Inclusive a condição daqueles que, lamentavelmente, acabaram optando pelo autocídio. As angústias, o sofrimento, a decepção. Porque, na verdade, aquele que acaba tirando a própria existência, talvez não quisesse matar-se exatamente, mas acabar com a dor que o afligia. A dificuldade, a ausência de resposta, de consolo para o seu coração. Mas agora, de posse da informação precisa, sabendo que ele é um espírito encarnado no corpo físico, com uma proposta de melhoramento, ele sabe agora que a dor, o sofrimento, muitas vezes tem relação com as próprias escolhas dele em existências anteriores ou nesta mesma, onde nós infringimos a lei divina, ofendemos as leis divinas e criamos para nós sofrimentos e dificuldades. Não é Deus que nos pune, porque Deus é bom. E Deus é justo, e por ser justo, Ele permite que o mal cometido possa ser reparado por nós mesmos. Vejam só que perfeição. Existem muitas propostas religiosas que dizem que diante de um equívoco realizado por nós, bastaria o arrependimento, e com o arrependimento a graça divina perdoaria plenamente os nossos equívocos, os nossos pecados. À luz do Espiritismo, nós temos algo mais exigente que isto. O arrependimento é necessário. Mas não é qualquer tipo de arrependimento. É um arrependimento eficaz, honesto. É o cair em si, como o filho da parábola do filho pródigo, que depois de dilapidar os seus haveres, ele está apacentando porcos. Mas o que tem isso? Bem, para nós, não tem muito problema. Tem pessoas que ganham muito dinheiro, vivendo, criando porcos, suínos, animais. Mas dentro da cultura judia, entre os hebreus do seu tempo, os porcos eram tidos como seres imundos. Seria uma profissão indigna. E ele não somente alimentava porcos, como também alimentava-se das alfarrobas que eram dadas aos porcos. Vejamos que indignidade. Ele não somente alimentava o bicho, como desejava se alimentar das alfarrobas, porque passava necessidades. Neste momento ele lembra da casa do pai e percebe o quanto o pai era generoso, amoroso e acolhedor. Os mais simples dos serviçais eram tratados com dignidade. Tinha espaço à mesa, comida farta. E lembrando do pai, diz o evangelista, ele põe-se de pé e cai em si. Caindo em si, ele volta para a casa do pai. Cair em si, cair a ficha, como nós afirmamos na atualidade. É nos darmos conta honestamente que o nosso comportamento é um comportamento que causa o mal, a dor, o sofrimento e infringe a lei de Deus. Não é aquele arrependimento de termos feito o erro de maneira mal feita. Então nós somos useiros e vezeiros, por exemplo, nas traições conjugais, e de repente somos surpreendidos pela esposa ou pelo esposo. E nós nos arrependemos, não pelo ato em si, mas porque nós poderíamos ter sido mais cuidadosos e não permitirmos que as pessoas descobrissem. Ou como aquele que está, segregado no presídio, na penitenciária, e que fora preso, foi alcançado pela justiça, pela polícia, pelo Ministério Público, pelo Judiciário, e ele pensa, muito arrependido, que ele poderia ter feito diferente, de maneira que a polícia não o alcançasse. Não é esse tipo de arrependimento. É o arrependimento honesto. Arrepender-se para não voltar a se equivocar. É dar-se conta realmente do que estamos fazendo. Este é o primeiro passo. O segundo é a expiação. É sentirmos em nós aquilo que nós fizemos o outro sofrer. Isso é pedagógico. Hermínio Corrêa de Miranda, no livro Candeias em Noite Escura, trabalha muito bem essa questão, fazendo uma relação de semelhança entre o princípio da homeopatia com o espiritismo, com a dor, com o sofrimento. Ele diz, usando a homeopatia, que parte do princípio que o indivíduo doente, que tem certos sintomas, teria que tomar determinado medicamento. Esse medicamento, dado a uma pessoa que não tem enfermidade alguma,
apresentaria nesta os sintomas daquele doente. É um princípio do semelhante que cura o semelhante. Ele, Hermínio Miranda, já desencarnado, dizia o seguinte: a dor é algo parecido. A dor volta e nos surpreende para que ela possa causar em nós a dor que causamos no outro como forma de pedagogia. Aprendermos com a dor para modificarmos o nosso comportamento. Mas mesmo assim não basta sentirmos a dor em nós. Vejamos como é desafiador, exigente a proposta espírita. É necessário fazermos o bem. Porque somente o bem é capaz de apagar uma multidão de pecados, na palavra do evangelista. Somente o bem é capaz de apagar os erros por nós cometidos. Não é à toa que o Espiritismo faz que pensemos a vida num olhar altruísta. E a caridade é colocada como flâmula maior. Fazermos ao outro o que gostaríamos que fosse feito a nós. Parece apenas uma frase de efeito, mas é muito mais que isto. Quando despertamos para este ponto, a vida é valorizada. Passamos a encarar a existência num prisma novo, porque o Espiritismo também é educação. E chegamos à resiliência, porque resignados, conscientes, agora sabedores dos porquês, nós não temos alternativa a não ser aproveitarmos a dor como trampolim para o nosso progresso, compreendendo-a para sermos felizes. É claro que não estou aqui dizendo que diante da dor devemos nos sentar esperando a dor nos consumir. Não é isto, o sofrimento. Faremos tudo o que estiver a nosso alcance, de maneira legítima, de maneira legal. Mas quando não conseguirmos debelar os problemas, bem, confiantes em Deus e na sua bondade, na sua solicitude, nós nos resignaremos, porque agora sabemos o porquê estamos no mundo. André Trigueiro, de maneira muito feliz, numa entrevista concedida a um canal espírita, ele diz que o Espiritismo é uma caixa de ferramentas. Olha que interessante. É uma caixa de ferramentas. Porque nós temos já uma tradição atávica onde as religiões se mostravam como um instrumento de retirada da nossa mácula. E de maneira miraculosa, bastaria que nós cumpríssemos algumas obrigações formais exteriores que nós encontraríamos a salvação após a morte do corpo físico. O Espiritismo vem dizer para nós que não basta isso não. É necessária a nossa transformação moral, o nosso autoconhecimento, nos tornarmos pessoas melhores. Eu sei que isso nem sempre nos agrada, porque nós gostaríamos que de fato alguém viesse e tirasse os nossos problemas com a mão. Seria muito interessante. Eu mesmo iria lá, porque temos todos nós muitos problemas, por que não? Mas como isso não é possível, mantermos essa ideia é pura ilusão. A nossa felicidade está em nossas mãos. Conscientes disso, nós não teremos alternativa, a não ser agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos no mundo, de estarmos encarnados. E por mais difícil que o seja, é sempre uma grande oportunidade de crescimento. Nós somente alcançaremos a felicidade passando pelas fieiras da encarnação. Não existe outro caminho. Mas mais conscientes, viveremos de maneira mais plena, porque escolheremos agora, com essa percepção nova, com a consciência de espíritos imortais. Eu agradeço a atenção dos irmãos e que Deus nos abençoe a todos, desejando a todos vocês, de fato, do fundo de minha alma, um regresso ao lar, à casa, levando em seus corações o agradecimento a Deus pela existência humana, por tudo que nos tem ofertado. Porque podem ter certeza, existem indivíduos na existência humana que estão em situação muito mais graves e difíceis que a nossa, e não têm a nossa compreensão. Muito obrigado, senhores. Agradecemos ao nosso irmão Jones pelas explicações, pelo esclarecimento que ele traz da doutrina espírita na prática da doutrina.
porque nós realmente procuramos muito estudar muitas vezes, mas praticar pouco. A doutrina espírita é uma doutrina da praticidade. Ela não permite, como bem ele disse, que eu aprenda e não pratique, que aí eu seria um inútil para a doutrina. Você veio trazer esclarecimentos, mostrando na prática o que deve ser a doutrina espírita, como deve ser encarada a doutrina espírita. Obrigado, Jones. Aceite a nossa gratidão, leve para a sua cidade, para você e para a sua família, os nossos votos de felicidade. Vamos passar agora à magnetização das águas. As águas que estão sobre as mesas, com certeza ali foram colocadas para que alguém fizesse uso dela, levando junto os fluidos benéficos que nós pedimos que a espiritualidade amiga coloque sobre elas neste momento. Vamos vibrar para que lá sejam colocados, nessas águas sejam colocados os medicamentos para o corpo e para a alma que nós viemos buscar. Vamos orar. Orar por nós mesmos, por nós que estamos aqui presentes nesta casa, pelas nossas famílias, pelas nossas cidades, pelos nossos governantes, por toda a humanidade. Vamos orar pelas crianças, muitas vezes nos orfanatos, órfãos de pai vivos, muitas vezes. Vamos orar pelos doentes, acamados muitas vezes nos seus lares, acamados nos hospitais e muitas vezes doentes da alma. Vamos orar para que eles tenham o conforto necessário para que possam se sentir melhores nas nossas vibrações. Vamos orar pelos idosos, aqueles que mesmo junto aos seus lares estão em isolamento, estão precisando de um amparo, de um carinho, de uma palavra amiga. Vamos orar pelos idosos que estão nos asilos. Vamos orar por aqueles que estão nos presídios, que estão dependentes de drogas, para que eles tenham força, encontrem o caminho de se libertar desses vícios. Vamos orar, repito, por nós mesmos. Nós precisamos orar um pelo outro, para que essa sinergia, essa vibração nos torne focos de luz. Vamos passar nesse momento para o passe coletivo, pedindo aos espíritos amigos que nos protegem nesta noite, que joguem sobre nós as vibrações necessárias para que nós possamos ter força, coragem, luz para enfrentarmos as dificuldades do dia, da vida, para que nós não desanimemos, para que nós continuemos a nossa jornada até o final desta existência e, com certeza, chegarmos melhores
na existência seguinte, no mundo espiritual. Vamos agradecer mais uma vez por todos que aqui compareceram, pelos presentes físicos e espirituais invisíveis. Vamos agradecer e pedir a Deus que nos dê força, que nos dê vontade, que nos dê entusiasmo para continuarmos amanhã melhores do que hoje. E agradecendo, nós damos por encerrada com a oração que o Cristo nos ensinou, orando com sinceridade e com humildade. Pai nosso que estais em toda parte, santificado seja o vosso nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o vosso reino de amor e sabedoria. Seja feita, Pai, a vossa vontade aqui na terra, como ela já é feita nos mundos superiores. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoarmos aqueles que nos ofenderam. Não nos deixes cair em tentações. Livra-nos, Senhor, de todos os males, pois Teu é o reino, é o poder e a glória hoje e sempre. Agradecendo a presença de todos, nós lembramos que as palestras doutrinárias são feitas nas quintas-feiras e nas segundas-feiras nesta casa. Convidamos a todos para aqui participarem.